Se você acabou de ter um bebê ou está prestes a ter, você precisa ouvir isso, mamãe. Os 3 primeiros meses são uma fase cheia de desafios, mas existem coisas que ninguém te conta, mas que podem fazer toda a diferença para tornar essa fase mais leve e tranquila. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar os maiores desafios do primeiro trimestre, que são esses 3 primeiros meses, e como evitar armadilhas que deixam muitas mamães exaustas e inseguras. Para quem não me conhece, eu sou André Packer, eu sou médico e aqui eu ajudo mamães de recém-nascidos a terem noites mais tranquilas e também a levar uma maternidade mais leve, sem inseguranças e exaustão. Então, se você conhece uma mamãe de recém-nascido, uma gestante que precisa saber disso, já vai enviando esse vídeo para ela porque é muito importante. Essas informações podem mudar completamente essa fase. E se você está se sentindo exausta, insegura, um pouco frustrada, saiba que você não está sozinha, mamãe. Muitas mães passam por isso no início. É normal sentir que o seu bebê só dorme no peito, que você não sabe se está fazendo tudo certo e que sua rotina parece um caos. Recebo mensagens diariamente de mães que estavam perdidas no primeiro trimestre, mas que hoje se sentem muito mais confiantes e seguras ao aplicar algumas mudanças simples que a gente vai ver a partir de agora. A primeira delas, pessoal, é a gente saber que esses 3 primeiros meses o bebezinho está passando por uma fase chamada esterogestação. Doutor André, que nome difícil, o que seria isso? Calma, que eu vou te explicar, tá bom, mamãe? A gente sabe que o bebezinho ele fica 9 meses dentro da barriga da mamãe, né? Claro que alguns nascem antes, alguns são prematuros, mas a grande maioria, o tempo ideal, são 9 meses, né? Porém, vários estudos afirmam que o bebezinho ele deveria ficar 12 meses dentro da barriga da mamãe para ele sair um pouco mais pronto. A gente pode ver que os outros animais da natureza, por exemplo, o cachorrinho, o gatinho, já nascem andando, né? Eles são muito mais desenvolvidos. Já o bebezinho humano não, ele nasce, ele precisa de muito cuidado, a gente precisa ensinar ele a mamar, a gente precisa dar muito carinho, suporte, porque ele não sabe fazer a maioria das coisas. A gente tem que ensinar e a gente tem que esperar, porque ao longo dos meses ele vai se desenvolvendo. Então a gente chama essa fase de esterogestação. Como eu acabei de falar, ele deveria ficar 12 meses dentro da barriga da mamãe. Aí você deve estar se perguntando, então por que ele nasce antes? Por que ele nasce com 9 meses? Justamente porque se ele ficasse 12 meses, ele não ia passar no parto vaginal, né? Ele não ia caber na pelve feminina. Então seria impossível ter um parto normal com um bebezinho de 12 meses. Convenhamos que com 9 meses já é difícil, já é doloroso para a mamãe. Agora imagina com 12 meses, ele ia estar muito grande, ia ser quase impossível ele passar num parto normal. Por isso que quando o bebezinho nasce com 9 meses, os 3 primeiros meses, a gente tem que gestar esse bebezinho fora do útero, tá? Então são 3 meses gestando ele fora do útero. Por isso que éstero significa fora. Gestação é gestar o bebezinho. Então esterogestação é gestar ele fora do útero. Por isso que nessa fase o bebezinho ele precisa de muito colo da mamãe. Ele precisa de um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, porque ele estava 9 meses acostumado a ficar dentro do útero. E como é que era lá dentro do útero? Era tudo escurinho, apertadinho, quentinho. Ele sentia o som, ele escutava o som do coração da mamãe, né? Ele escutava o som do sangue passando pelas artérias uterinas. Por isso que quando a gente faz aquele barulho do isso acalma o bebezinho. Quando a gente segura ele no colo, apertadinho, né, a gente passa o calor para ele, a gente caminha pela casa, tudo isso se assemelha ao ambiente que estava dentro do útero, porque o bebezinho ele sentia o balançar da mamãe quando a mamãe caminhava. Então quando a gente balança o bebezinho, né, isso acalma ele. Então a primeira dica vai, quando o bebezinho está chorando bastante, às vezes, claro, se for fome a gente tem que dar de mamar, né? Porque daí não adianta a gente tentar acalmar o teu bebezinho se for fome, certo? Agora, se por exemplo ele está se sentindo inseguro, ele está com uma cólica, tudo o que ele quer é o colinho da mamãe, tá? Então uma dica, desligue as luzes da casa para não ir luz diretamente no olhinho dele, tá? Segure ele bem apertadinho, segure as perninhas apertadinho, tá? Caminhe com ele, certo? Faça o shhh, que isso geralmente acalma o teu bebezinho caso ele esteja chorando, porque isso se assemelha ao ambiente que estava lá dentro do útero. Então essa é a primeira dica. Algumas mamães não sabem da esterogestação e aí ficam confusas, porque vem o pitaco da vovó, da titia, da vizinha, dizendo, olha só, esse bebezinho se ficar muito no teu colo, ele vai ficar mal acostumado. Então deixa ele no berço chorando, porque assim ele aprende a dormir sozinho.
Não, mamãe, não faça isso, tá? Isso é errado. O teu bebezinho, ele precisa saber que toda vez que ele chora, a mamãe vai lá acolhê-lo, tá? Isso traz segurança pro teu bebezinho. Tem estudos que mostram que um bebezinho que recebe esse carinho inicial vai interferir lá futuramente quando ele for adolescente. Quando ele souber que precisa contar com a mamãe e o papai dele, ele sabe que ele pode contar porque desde o início da vida dele, ele teve essa ajuda, ele teve esse auxílio. Agora, se o teu bebezinho tem meses, ele chora, 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 pede pela mamãe, mas ele nunca é acolhido, ele já vai nascendo, ele já vai desenvolvendo essa questão de independência. Ele sabe que ele não pode contar com ninguém. Então, quando chegar lá na fase de adolescente, vai ser muito difícil o teu filho conversar com você, contar com você, porque ele sabe que lá no início ele não teve isso. Olha só que importante saber essa fase da esterogestação. Pessoal, nessa fase o bebezinho ele chora muito também, tá? Por que o bebezinho chora? Porque ele precisa se comunicar. A única forma, como ele não sabe falar, igual eu acabei de mencionar para vocês, o bebezinho ele não nasce pronto, tá? Então, como ele não sabe se comunicar, ele chora. O choro é a única maneira que o bebezinho tem de se comunicar com você. Às vezes é fome, às vezes é cansaço, sono, às vezes é dor, às vezes é calor, às vezes é frio e às vezes ele só precisa do aconchego da mamãe, tá? Do carinho da mamãe. Então, o choro é muito importante. Por isso, se o teu bebezinho está chorando, a gente precisa saber o que está acontecendo com ele, tá? Então, aquele mito de deixar o bebezinho chorando que ele aprende a dormir sozinho, isso tá errado, isso não é legal. O bebezinho chorou, a gente precisa acolhê-lo, certo? É muito importante a gente saber que quando o bebezinho chora, ele libera um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio da agitação, tá? Justamente lá no passado, por exemplo, existiam os perigos da natureza, tinha cobra, tinha um leão, tinha um tigre. Então, quando o bebezinho se sentia ameaçado, primeiro liberava cortisol e adrenalina, que é aquele hormônio da luta ou fuga, e o bebezinho chorava justamente para a mamãe escutar e saber, opa, o meu filho está em perigo, eu preciso ver o que está acontecendo com ele. Então, se o teu bebezinho está chorando, vá lá ver o que está acontecendo com ele. Às vezes é a fraldinha suja que está incomodando, né? Quando a fraldinha está suja incomodando, ele chora também. Então isso é muito importante, certo? Então, mamãe, dê importância para o choro do teu bebê. É a única maneira que ele tem de se comunicar com você, certo? Saber esse período da esterogestação é muito importante. Pessoal, nessa fase o bebezinho ele dorme muito também, tá? O bebezinho recém-nascido, 1 mês, 2 meses, ele dorme em torno de 16 a 20 horas por dia. É muita coisa, praticamente o dia todo dormindo. É óbvio que a gente tem que contabilizar os momentos da soneca e os momentos do sono noturno, mas totalizando tudo dá em torno de 16 a 20 horas por dia. Porém, nessa fase, nos 3 primeiros meses, ele ainda não produz um hormônio chamado melatonina. O que é a melatonina? Todos os seres humanos produzem a melatonina. Eu produzo, você produz. E esse hormônio prepara o nosso corpo para dormir, tá? Então, quando vai anoitecendo o dia, certo? Vai diminuindo as luzes, o nosso corpo ele vai desacelerando. Quando tem luz batendo no nosso olho, a melatonina é bloqueada. Por isso, é até uma dica para vocês aí que dormem mal. Até para você, mamãe. Quando vai chegando em torno das 7, 8 horas da noite, é muito importante a gente ir desligando as luzes da casa, porque o escuro faz o nosso corpo produzir melatonina. Por isso que às vezes a luz do celular atrapalha o nosso sono, tá? Se a gente fica no celular, ali no Instagram, no TikTok, no YouTube, antes de dormir, tá? Isso atrapalha o nosso sono, porque a luz bloqueia a produção de melatonina. Por que eu tô falando isso? Porque o bebezinho nessa fase ele não produz melatonina, então ele não sabe diferenciar o dia da noite, certo? Diferente de nós adultos, que por exemplo se eu durmo uma sonequinha ao longo do dia ali, eu vou ter muita dificuldade de dormir à noite, tá, pessoal? Mas é diferente o bebezinho, certo? Como ele não sabe diferenciar o dia da noite, muita gente acha que não precisa fazer a rotina com o bebezinho recém-nascido, com o bebezinho pequeno. Porém, isso está errado. A gente tem que fazer rotina desde o momento que o bebezinho nasceu, tá? Por mais que ele ainda não saiba diferenciar o dia da noite, a gente já vai fazendo a rotina com o bebezinho. O que seria a rotina? É um horário que a gente acorda o bebê, por exemplo, 6, 7 horas da manhã. É o horário que a gente dá de mamar logo após ele acordar. É o horário que a gente coloca ele para a primeira sonequinha do dia. É o horário que a gente coloca para a segunda sonequinha do dia, certo? É o horário que lá no final do dia a gente prepara ele para o sono noturno, tá? Então, como vocês podem ver, eu estou seguindo uma rotina diária, mesmo ele não produzindo direito o hormônio melatonina.
A gente faz essa rotina desde o momento que o bebezinho chega em casa, justamente para quando ele tiver lá seus 3 meses de idade, a gente já estar acostumado com os horários do bebê, tá? O que é estar acostumado com os horários do bebê? Porque você vai conhecer o teu bebê, tá? Tem bebezinhos que acordam 5 horas da manhã, tem bebês que acordam 6, tem bebês que acordam 7, tá? Mas eu vejo muito por aí tabelas de rotina com horários fixados para o bebezinho. Não, isso tá errado, não existe horário fixado para o bebê. É você, mamãe, é você, papai, que tem que conhecer o teu bebê. Então é nessa fase, é nesses 3 primeiros meses que você vai utilizar para conhecer o teu bebezinho, tá? Então você vai notando ao longo das semanas, ao longo dos dias, o horário que o teu bebezinho acorda, tá? O horário que ele vai fazer a primeira sonequinha, certo? É você que vai conhecendo o teu bebezinho. Então, essa fase, embora ele não produza o hormônio chamado melatonina, você já vai aplicando rotina no teu bebezinho, certo? Porque o bebê, ele gosta muito de horários organizados, tá? Então, ele precisa de organização. Quando, por exemplo, a mamãe entra em férias e leva o bebezinho, você pode ver que o bebezinho ele tem uma certa dificuldade, ele sofre, ele acaba dormindo mal, ele mama menos, tá? Tudo porque a gente alterou a rotina dele. Eu quero deixar muito bem claro que rotina não significa horários fixos sempre, horários pré-determinados. Por exemplo, eu, André, falar, ó, mamãe, pro teu bebezinho tem que acordar, não adianta, tem que acordar às 6 horas da manhã. Não, às vezes o teu bebezinho, para ele o melhor é acordar às 6h30. Às vezes o melhor para ele é acordar às 7 horas da manhã. Então, é você, mamãe, é você, papai, que precisa descobrir o horário certo para o seu bebezinho. Então, o mais importante é conhecer o teu bebê, tá bom? Outro mito muito importante é do leite fraco, né? O bebezinho acabou de chegar em casa, ele mama de 30 em 30 minutos, de 20 em 20 minutos, aí chega a vovó e fala assim, mamãe, o teu leite é fraco, a gente vai ter que começar a fórmula, tá? Eu já vi médicos fazendo isso, tá? Tá muito errado. Mamãe, quando o bebezinho nasce, o estômago dele é muito pequenininho, é mais ou menos o tamanho de uma uva, de uma cerejinha. Então cabe bem pouco leitinho ali dentro, tá? Próximo de 1 mês de idade, o estômago dele é mais ou menos o tamanho de um ovo de uma galinha. Cabe muito mais. Então é normal nos primeiros dias o teu bebezinho mamar muito, certo? Não significa que o teu leite é fraco. Mamãe, não existe leite fraco. Ah, doutor, mas a minha mama é pequena, eu acho que eu produzo pouco leite. Mamãe, embora, independente se a tua mama seja grande ou pequena, você vai produzir leite, porque o leite ele é produzido na hora, tá? Basta o teu bebezinho estar sugando da forma correta, ou seja, com a pega correta, que você vai ter leite, porque o leite ele é produzido na hora. Então, não caia naquele papo do teu leite ser fraco, isso não existe. Se ele está mamando de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, ali nos primeiros dias, isso é super normal, tá? Conforme vai passando os dias, conforme vai passando a semana, o estômago do bebezinho vai crescendo e automaticamente ele consegue ficar mais tempo sem precisar mamar. Por exemplo, o bebezinho ali de 1 mês, ele consegue ficar de 2 a 3 horas sem precisar mamar. O bebezinho de 4 a 5 meses, ele já consegue ficar de 6 a 7 horas sem precisar mamar. Isso eu tô falando à noite, tá? Por isso que é muito importante que durante o dia o teu bebê mame bastante. Exatamente, mame bastante justamente para chegar à noite ele conseguir dormir bem, tá? Então, isso é uma grande dica para o sono do teu bebê. Ele precisa mamar bem ao longo do dia para a noite ele conseguir dormir bem. Agora, se ele ficou com fome ao longo do dia, o teu bebê, independente se ele tenha 6, 7, 8 meses, ele vai acordar assim de hora em hora para mamar à noite porque ele está com fome, tá? Então é um mecanismo de defesa do teu bebê. O corpinho dele não foi feito para passar fome. Então se ele mamou mal ao longo do dia, ele vai acordar à noite com fome. Isso é muito importante, principalmente na fase da introdução alimentar, com 6, 7 meses. Algumas mamães trocam o leite, tanto do peito quanto o leite da fórmula, pelo papazinho, pela comidinha. Mas ele ainda não sabe comer direitinho, tá? E aí, como ele não come direito, a mamãe não dá leite, ele vai ficar com fome. E aí, à noite, ele vai ficar acordando várias vezes ao longo da noite para mamar. Então, uma dica, mamãe. Se o teu bebezinho tem 5, 6 meses, você ainda não começou a introdução alimentar, ele mama 5 vezes ao longo do dia, tá? Quando você começar a introdução alimentar, sabe quantas vezes ele vai mamar ao longo do dia? 5 vezes também, tá? Então, ele vai mamar de manhã, ele vai mamar ali na metade da manhã, ele vai mamar no almoço, ele vai mamar na metade da tarde e antes de dormir. Mas onde é que você vai introduzir os alimentos então? Nesses intervalos, tá? A introdução alimentar não é para encher o estômago do teu bebezinho de comida, de arrozinho, de feijãozinho. Não,
é só para ele se acostumar com novos sabores, com novos alimentos, tá? Então, isso é um grande erro que o bebezinho não dorme ali na fase dos 6, 7 meses pelo fato de estar introduzindo os alimentos. Então, essa fase da introdução alimentar, bom, não é o nosso foco do vídeo de hoje, mas para você ver como a alimentação faz muita diferença no sono do teu bebezinho. Então, mamãe, se nos primeiros dias o teu bebezinho ele é recém-nascido e ele mama bastante nos primeiros dias, isso é normal. Fique tranquila, o teu leite não é fraco. Se tua vontade é alimentá-lo, é dar de mamar no peito, vamos juntos que você vai conseguir, tá, mamãe? São vários benefícios positivos o aleitamento materno, tá? Muito importante a gente falar também que nesses 3 primeiros meses é muito comum o bebezinho ter cólicas e disquesia. Primeiro, são coisas diferentes, tá? Muita gente confunde a cólica com a disquesia. O que é a cólica? O bebezinho, quando ele estava lá dentro da barriga da mamãe, ele recebia todos os nutrientes através do cordão umbilical, através do umbiguinho dele, tá? Então ele não precisava utilizar o intestino, porque ele recebia tudo direto no sanguinho, todos os nutrientes, todas as comidinhas. Porém, agora ele nasceu, agora ele precisa usar a boquinha, o esôfago, o estômago, o intestino. Mas o intestino dele ainda é muito imaturo, tá? O intestino dele ainda não está 100% pronto. E o intestino dele não tem uma coisa chamada flora intestinal. A flora intestinal são bactérias boas que ajudam na digestão e na absorção das comidinhas, tá? Então, quando a gente introduz o leitinho, ele ainda não sabe digerir e absorver esse leitinho. Aí aquele leitinho fica lá parado na barriguinha dele, causando gás, distensão, dor e inflamação no intestino. Por isso que ele sente bastante cólica, tá? Então, a cólica geralmente surge ali nas primeiras 2 semanas do bebezinho. As primeiras 2 semanas ele fica bem, ali na segunda semana ele começa a ter cólica. Aí o bebezinho chora bastante, a gente não sabe o que fazer. Então, mamães, é muito comum ter cólica no teu bebê. Existem várias estratégias para a gente acabar com a cólica do teu bebezinho. Eu sempre ressalto, não existe mágica, tá, mamãe, do teu bebezinho ter cólica hoje, amanhã a cólica sumir. Mas tem maneiras da gente ir aliviando essa cólica para ao longo dos dias, das semanas, elas melhorarem. Agora, o que é a disquesia? A disquesia é diferente da cólica, tá? Também gera dor no bebê. Mas vamos lá, pessoal. Para nós adultos, o ato de soltar pum e fazer cocô é uma coisa normal, uma coisa fácil, mas para o bebezinho não, tá? Então o intestino do bebezinho tá cheio de cocôzinho, ele quer fazer cocô, mas ele não consegue abrir o ânus, a válvula do ânus, que é uma portinha para o cocô sair. Ele não consegue, então ele faz força, mas não consegue abrir a portinha, porque ele tem uma incoordenação, é uma imaturidade nesse sistema digestivo dele, tá? Então ele não consegue abrir a portinha. Isso a gente chama de disquesia. Ah, doutor, como é que eu sei que é disquesia? Porque o bebezinho, quando ele tá com vontade de fazer cocô e ele faz o cocô, você nota o alívio dele na hora, é imediato. Você já olha pela expressão facial do bebezinho que ele está aliviado. Então, isso é a disquesia. Então, tem maneiras também, posições para a gente abrir essa portinha e ajudar o bebezinho a fazer cocô, tá? Mas é muito importante que a gente saber que é bem comum o bebezinho, nesses 3 primeiros meses, ele ter cólica e disquesia. Próxima coisa que é muito comum nos bebezinhos são as famosas golfadas, que é o bebezinho mamou e ele acaba golfando aquele leitinho, tá, pessoal? Isso é muito comum, a gente chama de refluxo fisiológico. Isso acontece porque entre o esôfago, que é esse caninho que está entre a boca e o estômago, tá, não tem uma válvula, quer dizer, ela tem, mas ela é muito imatura, que é um esfíncter que fica segurando o leitinho ali dentro do estômago. Então, nesses primeiros 3 meses, esse esfíncter, essa válvula é muito imatura, ela não tem força. Então o bebezinho mama bastante, mama, aí aquela pressão daquele leitinho lá dentro fica forçando essa válvula. Como ela não tem força, essa válvula não consegue segurar o leite e o leite acaba voltando pela boquinha do bebê. Principalmente quando a gente deita o bebezinho, tá? Ou quando a gente aperta a barriguinha. Às vezes a gente coloca ele aqui, ó, para arrotar nessa posição. Quando a gente coloca, olha, aperta a barriguinha do bebê, tá? E ele acaba golfando aqui nas nossas costas. Então, isso é comum, tá, pessoal? Esse refluxo fisiológico. A gente chama que é o golfador feliz. Que é aquele bebezinho que está tendo refluxo, mas ele não chora, ele não tem perda de peso, ele não tem, por exemplo, cocô com sangue, porque existe também o refluxo patológico, que ele pode indicar doença, que é aquele bebezinho que toda vez que golfa ele chora muito, ele tem dor, porque daí vem aquele ácido do estômago, fica doendo aqui, aí é o refluxo patológico. Mas agora, o refluxo fisiológico é super comum nos 3 primeiros meses do bebezinho. Também existem algumas técnicas para a gente evitar esse refluxo fisiológico,
Tudo isso eu explico aqui no meu canal do YouTube e lá no Instagram também, tá, pessoal? Então, mamães, fiquem tranquilos, se o teu bebezinho golfa bastante, isso é comum nos 3 primeiros meses. Não precisa de remédio, tá? Não existe um remédio que segura essa válvula, porque ela é um músculo, então precisa fortificar esse músculo. E só vai ser fortificado com o tempo. Então, mamãe, não existe remédio para esse refluxo fisiológico, tá? Ah, doutor, e para o patológico? Aí sim, existem alguns tratamentos para o refluxo patológico. Mas para o fisiológico, para as famosas golfadas, não existe remédio, tá bom? Então, muito cuidado. Eu já vi por aí criança tomando omeprazol, criança tomando domperidona para o refluxo fisiológico. Isso não é normal. E uma outra coisa dessa fase é que a mamãe também precisa de descanso e suporte. Isso é muito importante. A gente precisa cuidar de quem cuida. Eu vejo muita por aí a mamãe dizendo: ah, o papai ele ajuda, né? Não, o papai não tá aí para ajudar. O papai tá para fazer a parte dele. Quem ajuda é a vovó, quem ajuda é o vovô, quem ajuda é a titia, a madrinha, né? O papai ele não ajuda, ele faz a parte dele. Eu já escutei muitas mamães chegando para mim: ó, doutor, eu tô exausto, eu tô cansada, que meu marido ele não ajuda porque ele trabalha o dia todo, né? Então ele acaba que não ajuda. Como ele coloca dinheiro, comida dentro de casa, a função de cuidar do bebê é só minha. Mamãe, mas você trabalha também. Você está cuidando de uma vida, que é uma das vidas mais importantes da tua vida e do papai. E cuidar do bebê é muito exaustivo. Olha, é muito difícil a gente achar um serviço, um trabalho por aí que seja tão cansativo como a maternidade, principalmente nos primeiros dias. Então, independente se o papai trabalha fora ou não, o papai ele precisa auxiliar. Igual eu falei, não é ajudar, é fazer a parte dele. Papai também tem que limpar a casa, tem que fazer comida para a mamãe, tem que botar para arrotar, tem que trocar fraldinha. Eu já vi por aí muitos papais que nem trocar a fralda do bebê faz. Porque, ah, não, eu trabalho o dia inteiro, então isso aqui é função da minha esposa. Não, não, não. Então, mamãe, coloca o papai para assistir esse vídeo aqui, porque senão eu vou puxar na orelha dele, tá? Então isso é muito importante. Papai tá aí para fazer a parte dele, certo? E nessa fase, mamães, vocês precisam de informação de qualidade. Uma informação de qualidade pode evitar estresse desnecessário, né? Porque eu sempre falo que organização, ter controle da situação deixa a mamãe muito mais segura. Ela consegue levar essa fase de um jeito muito mais leve. Quando ela vê, claro, os 3 primeiros meses são difíceis, mas quando ela tem organização e controle da situação, daqui a pouco esses 3 primeiros meses passam muito rápidos. Ela nem vê, daqui a pouco ela sente saudade. Então, muitos mitos sobre sono, amamentação e cuidados deixam as mamães ainda muito mais ansiosas. Saber em quem confiar faz total diferença, tá bom, mamãe? Uma coisa que eu sempre falo e aplico para as mamães da minha comunidade é que você não precisa passar por tudo isso sozinha. O importante é ter acesso às informações certas, de forma objetiva e fácil de aplicar no dia a dia. É por isso que eu organizo o conhecimento de uma forma clara e estruturada para você, mamãe, para que você possa encontrar exatamente o que precisa e quando precisa. Agora eu quero saber de você, qual tem sido o maior desafio do primeiro trimestre até agora, mamãe? Então, comenta aqui embaixo nos comentários ou manda um stories lá no Instagram me marcando. Se essa conversa fez sentido para você, salve esse vídeo para rever sempre quando você precisar, porque isso é muito importante, tá? Você merece viver uma maternidade mais leve e confiante. A fase inicial pode ser desafiadora, mamãe, mas com informações certas e apoio, tudo vai ficar mais fácil. Então, se você achou esse vídeo útil, envia para uma amiga, para uma mamãe que está passando por essa fase. E se quer mais dicas como essa, me segue aqui para não perder nada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero eu ter ajudado e beijão!